tem curiosidade de saber como que é a saúde em outro país? Hoje eu vou falar para você como que é a saúde no Emirados Árabes. Olá, eu sou Helene Colini e hoje eu vou falar um pouquinho como que é a saúde aqui em Dubai. Claro que é a minha experiência e a minha percepção também da saúde. Então, pode ser que outras pessoas tenham outras experiências, ou até se você mora em outro emirado que não seja Dubai, eu sei que é diferente também. Então, é só para vocês entenderem que eu vou falar especificamente de Dubai. Bem, quando eu cheguei aqui no Emirados Árabes Unidos, só quem estava vindo com visto de trabalho precisava ter plano de saúde. A empresa é obrigada a te pagar um plano de saúde. Mas os familiares que vinham como dependentes, né, de quem vinha com visto de trabalho, quando eu cheguei aqui não era necessário fazer, mas depois de um ano isso mudou. Porque aqui a saúde não é pública, não tem saúde pública para quem não é emirate. Se você é de outra nacionalidade, você vai ter que pagar sim um plano de saúde. Quando eu cheguei, primeiro ano é sempre muito difícil. Quando você chega num país novo, é muito difícil. Você tem que mobiliar uma casa inteira, você tem que, sabe, a escola, é aluguel, é novidade, você não sabe direito como é que funciona. Então, acabou que eu e meus filhos ficamos sem plano de saúde. Eu acredito que foi bem nessa época que eu comecei a me interessar por saúde, né? Porque eu precisava resolver tudo sozinha, o máximo que desse, claro, se acontecesse alguma emergência ou coisa assim, aí ia ser um pouco complicado, mas não aconteceu. E eu comecei a estudar, comecei a tomar gosto, porque no Brasil eu sempre ia nos mesmos médicos, então eu não tinha muito essa preocupação, qualquer coisa que acontecia ia no médico, entendeu? E aqui ficou esse um ano sem o plano de saúde e claro que eu fiquei preocupada, né? Fiquei bastante preocupada, porque aqui toda vez que você vai no médico com o plano de saúde, você já tem que pagar uma porcentagem das consultas, exames. Mas se você não tiver, aí imagina você pagar os 100% daquilo, é complicadíssimo. Então, esse um ano deu tudo certo, comecei a estudar bastante a respeito de saúde e eu fiquei sem plano de saúde aqui. O segundo ano, a gente contratou um plano de saúde que era mais simples, mais básico, e era aquela coisa também que tudo que você ia fazer, você tinha que pagar uma porcentagem, mas era uma porcentagem bem grande. Então, o segundo ano, a gente também evitou ao máximo de ir a médico, a fazer consultas. Eu aproveitei quando quando eu fui pro Brasil fazer tudo que eu tinha que fazer, que normalmente brasileiro faz isso. E eu continuei fazendo isso mesmo depois de ter um plano de saúde melhor por aqui, porque os médicos no Brasil são muito, mas muito melhores. E os planos de saúde também. Quando eu acho que eu mudei de plano de saúde umas 4 vezes. E aí eu fui para um pouco melhor e comecei a me consultar, comecei a ir a hospitais. Então, o que eu reparei é que assim, aqui é tudo muito moderno, tudo muito, mas muito moderno, até uma clínica mais simples que seja, você vai ver equipamentos super modernos, então você não precisa se preocupar com isso. Em relação aos médicos, né, e ao plano de saúde, dependendo do plano de saúde que você tem, você vai ter mais benefícios. Eu tinha um plano de saúde que era ok, era bom, só que esse plano de saúde eu não conseguia pegar medicamentos gratuitamente, que hoje em dia eu consigo. Então, assim, depende de quanto você paga, depende de como é o plano de saúde, então você tem mais vantagens, né? Você tem. E isso é igualzinho em qualquer lugar do mundo, eu acredito eu. No Brasil era assim.
Você paga um plano de saúde melhor, você tem clínicas melhores, você tem laboratórios melhores, médicos, né? Enfim, e aqui isso também funciona dessa forma. Eu passei com alguns médicos, mas também tentando evitar ao máximo, né? Ao máximo de ir a hospitais e passar em consultas. Pra mim, no começo, era muito estranho você ir numa consulta e pagar 10%, 20% da consulta, sabe? Você já não pagou o plano de saúde, por que você tem que pagar a consulta? Mas, a partir do momento que eu comecei a estudar também, eu comecei a ver que não tinha muita necessidade, sabe? Eu já começava a ver que aquilo que eu tava sentindo era por falta disso ou daquilo, e aí eu comecei a entender meu corpo também, então comecei a não precisar também de ficar fazendo, indo a consultas, indo a hospitais e tudo mais. E aí o que aconteceu? Depois de um tempo, a empresa que meu marido trabalha cedeu para nós o plano de saúde que é da empresa, que é um plano de saúde muito, mas muito bom. Não tenho o que reclamar do plano de saúde, eu consigo ir nas melhores clínicas, passar com os melhores médicos, mas assim, o problema, depois que eu adquiri esse plano de saúde bacana, né? O problema foi que eu percebi que dependendo da nacionalidade do médico, aí você tem um problema de verdade. Eu comecei nesse processo da pré-menopausa, perimenopausa, climatério, eu comecei nesse processo e aí eu precisei mesmo ir a médicos. E assim, o que eu percebi também, eu não sei se era o meu estilo de vida, porque eu era vegetariana e passei, né, a não ser. Aí eu sei que eu comecei a fazer exames por conta desse declínio hormonal, essa fase da vida da mulher que a gente passa, e aí eu comecei a fazer alguns exames e comecei a reparar, já estudando, que estava tudo muito baixo. Eu acho que eu já falei isso várias vezes aqui. Os meus exames, o parâmetro, estava no parâmetro do laboratório, mas estava tudo muito baixo. E eu chegava para os médicos e eles falavam, não, tá perfeito, olha, tá no parâmetro do laboratório. E aí eu comecei a ficar um pouco incomodada com isso, e aí eu pedi alguns exames para fazer. O médico prescrevia, aí eu ia pro plano de saúde e o plano de saúde negava. Começou que eu tive que pagar vários exames, e eu ficava revoltada, né? Ficava um pouco revoltada, porque você já paga o plano de saúde te nega a fazer os exames que você tem que fazer. E aí eu ficava imaginando, eu ficava pensando, o plano de saúde é ruim, é isso, aquilo. Depois que eu fui entender que não. Na verdade, a abordagem do médico pro plano de saúde que conta, entendeu? Se o médico fala, olha, eu preciso muito, é inegociável, eu preciso desses exames, o plano, ele vai cobrir. Agora, se o médico meio que dá a entender que não precisa muito, o plano não cobre e pronto. E assim, eu comecei primeiro a buscar médicos brasileiros, porque eu já falei, são os melhores, gente. Eu já passei com um médico de várias nacionalidades, várias, mas os brasileiros pra mim ainda são os melhores. Só que essa médica, e eu acho não, isso é o plano de saúde. Você não consegue o que eu fazia no Brasil. Eu ia na minha ginecologista e ela me pedia exames de todas as áreas e ela mesmo checava. Então eu tava acostumada com isso. Aí eu chego na ginecologista e aí eu falo, olha, eu tô com a minha ferritina baixa, tô com a minha B12 baixa. Aí vai com o hematologista. Não, isso não é meu, é do hematologista. Aí chegava no hematologista, falava alguma coisinha a mais, aí vai ter que passar com não sei quem. E aí ficava assim, joga pra lá, joga pra cá, e ninguém resolvia nada. E aí aquela história de pagar exame, de pedir exame, e aí eu falei, não, chega, não quero, tá difícil, né, tá complicado. E foi aí que eu achei a minha médica, a minha endocrinologista, que também é brasileira. Quando eu fui na clínica que ela trabalha e fui fazer os exames, os únicos que não foram aprovados é que o plano não aprova pra ninguém.
Não é que é pra mim, pra ninguém. Os que precisavam muito, eu paguei, mas eu reparei isso. Que ela me pediu, assim, uma lista gigantesca de exames e o plano falou ok para todos. Eu entendi que é a abordagem e eu ouvi isso de outros expatriados que moram aqui. Eu já tinha ouvido isso, entendeu? Então eu falo, né? Quando eu vou procurar um médico, eu sempre tento procurar médicos latinos, porque eu já passei com uma médica colombiana e eu gostei bastante. Eu também tento procurar médicos indianos. Eu acho que as pessoas têm um pouco de preconceito, mas eles são muito bons no que eles fazem. Tanto é que eu passei com um hematologista, ele europeu, ele nem me examinou. Não olhou pro meu olho, boca, nada. E quando eu fui pro hematologista, eu tava super mal. Eu tava com a ferritina muito, mas muito baixa. E aí, eu comecei a me suplementar, assim, eu mesma. Fui lá e comecei a tomar, e tava tomando por 3 meses. Só que eu ainda ficava com aquela dúvida, né? Então, eu passei com o médico indiano e ele, na hora, olhou pra mim, viu minhas pálpebras, olhou minha boca, minhas unhas, olhou minha pele, me examinou e ele disse, não, você tá bem. Mas por quê? Porque eu já tava 3 meses tomando e eu falei pra ele, não, eu tô tomando, essa finge de desentendida, né? Não, eu tô tomando, sim, tô tomando suplemento. Aí ele falou, toma mais um mês e para. E deu tudo certo, entendeu? Coisas que eu via que tava acontecendo comigo, de não ter muita energia, do cabelo cair demais, da pele amarelada. Eu mesma, quando eu comecei a olhar para minhas mãos, até para o rosto, e vi que tava rosado, que era uma coisa que não era normal. Normal era meio amarelo, meio pálido, entendeu? Então, já passei com outros médicos indianos e eu tive uma boa impressão. Sempre tive uma boa impressão. Eles examinam, eles veem, eles fazem uma correlação de uma coisa para outra, entendeu? Então eu gosto bastante. Mas, como eu disse, eu sempre dou preferência para os médicos brasileiros, primeiro pelo idioma, né? Muito mais fácil você se comunicar. E a gente sabe, né, o que esperar quando a gente passa com um médico que é da mesma cultura que a nossa. Então, é isso. Mas, assim, já tive que fazer alguns procedimentos em hospitais e, como eu disse, é tudo muito rápido, é tudo muito moderno, organizado. Eu achei, assim, as enfermeiras são sempre... Não, sempre não, né? Mas a maioria são sempre atenciosas, são sempre cuidadosas, assim. Assim, foi super tranquilo. Até no começo, quando meu inglês era muito difícil, sabe? Faziam de tudo pra te entender e tudo mais, enfim. Mas essa é a minha experiência, assim. Eu já passei por várias etapas, tive vários planos de saúde, né? Foi cada degrauzinho melhorando um pouco mais, então às vezes eu vejo as pessoas falando, não, é porque aqui você recebe medicamento de graça. Opa, pera lá, qual que é seu plano de saúde? Então tem que entender isso. O meu esposo, ele já teve que passar por uma cirurgia de emergência e foi super delicado, complicado, e deu tudo certo. Os médicos agiram super rápido, como eu disse, é tudo muito moderno, é tudo muito... Os médicos que estão aqui são bons médicos, entendeu? São bons médicos. Claro que assim, cada cultura é de um jeito. Um médico parece, ele vai mostrar que tem mais interesse, mais cuidado, outro nem tanto, por conta da cultura, que a gente sabe que aqui tem médico de todo lugar do mundo. Todo lugar que você imagina tem médico. Mas é isso. Se você vier morar aqui no Emirados Árabes Unidos, você vai ter que pagar plano de saúde, sim. Ou a empresa vai fornecer esse plano de saúde ou para você só que vem com visto de trabalho ou para toda a família. Isso é acordado antes, né? Então é bom, antes de você entrar na empresa, deixar tudo isso acordado para não ter problema, não ter surpresa, porque aqui também o plano de saúde, por que foi tão difícil no primeiro ano pagar um plano de saúde? Porque aqui você tem que pagar anualmente.
Imagina só, você paga no Brasil as parcelinhas todos os meses para usar o plano de saúde. Aqui você tem que pagar de uma vez. É anual, então fica muito, mas muito pesado para você pagar, assim, igual eu falei logo que eu cheguei, mas aí você vai se organizando e vai, mas é um risco, porque assim, eu conheci uma pessoa que ela também estava nessa mesma situação, ela não tinha plano de saúde, e aí ela começou a passar mal, o marido dela estava em outro emirado, ela começou a passar mal, pediu para uns vizinhos levarem ela para o hospital. Chegou lá, ela achou, vão me dar um remedinho, sei lá, vão fazer um exame de sangue e tá tudo certo. Chegou lá, começou exame de sangue, exame de imagem, exame disso. E se você não tiver o plano de saúde, antes mesmo de fazer o exame, você vai precisar pagar. Você vai ter que pagar. Quando você tem uma conta conjunta, né, com seu esposo, que é a coisa mais normal do mundo aqui, quando você usa o cartão então, de débito, o seu esposo na hora fica sabendo. Na hora. Chega lá um aviso. E aí essa pessoa que eu conheci, ela falou que o marido começou a ver, tipo assim, 2.000 dirhams, 7.000, 14. Aí ele falou, meu Deus, o que tá acontecendo? Tipo, o que tá acontecendo? Meu dinheiro tá indo embora. Ele tentou ligar pra ela, só que ela tava fazendo os exames, ó. E ela realmente estava numa emergência. Ela precisava ser operada e o médico disse, a gente vai ter que te operar e essa operação fica em 60.000 dirhams, que deve dar, sei lá, uns 90 mil reais, não sei, né? Tem que calcular, mas mais ou menos isso. E aí acabou que o marido dela era do Irã, pegou ela, pôs um avião, chegou lá no Irã, conseguiu fazer tudo que tinha que fazer, não pagou nada. Porque ele, como era iraniano e ela, esposa, ela não precisou pagar absolutamente nada para fazer a cirurgia. Mas assim, imagina só, de uma hora para outra você ter que dispor de um dinheiro que você não tem. É complicado. Por isso que eu acho que depois, logo que eu cheguei já mudou isso, foi obrigatório todo mundo que tiver aqui ter o plano de saúde para não ter esse tipo de problema, né? E se você é turista, vem para cá, venha com um seguro saúde, porque se acontecer qualquer coisa, menor que seja, você vai ter que pagar. Você vai ter que pagar pelo hospital e o que eu disse, aqui é caro, é bem caro você utilizar os hospitais. Não tem saúde pública para quem não é Emirati, então você vai ter que pagar. Então, vai vir de férias para os Emirados, paga um seguro saúde, faz isso, porque a gente nunca sabe quando é que vai precisar passar por uma emergência. E é isso. Cuidem da sua saúde para não precisar de plano de saúde. Plano de saúde é igual um seguro, né? É um seguro. Em emergências você usa, mas o importante é sempre se cuidar bem, fazer com que você use o plano de saúde sim, mas para prevenção, não para doença, que é o melhor caminho, é a melhor coisa que a gente pode fazer. E é assim que funciona a saúde aqui em Dubai, claro, minha experiência, né, minha percepção, mas é bom, é rápido, né? É como eu disse, é moderno, você dispõe de vários médicos do mundo inteiro. Eu acho bom, assim, comparado com o Brasil, não é tão bom, mas eu ouço outras pessoas falando ao redor do mundo, eu acho que aqui é muito, mas é muito bom mesmo. Eu acho que achar o profissional que esteja empenhado, né, em te ajudar, em querer o seu melhor. Plano de saúde, ter que usar o plano de saúde, mas como um seguro, precisar de alguma emergência ou de uma forma para se prevenir. Por isso, aqui eu falo de como cuidar da saúde, como nutrir o seu corpo, sua alma e sua mente, para você não ter que ficar dependendo mesmo de médicos, de hospitais. Claro, quando precisar mas assim, sempre visando a prevenção, nunca a doença. Eu espero que vocês fiquem bem.
Tomem bastante água, se cuidem e até o próximo vídeo.